Capítulo 2 Pais como governantes. O governo da família, uma monarquia absoluta. Vamos continuar nossa consideração da família como a nação em miniatura, com as responsabilidades, os direitos e as exigências da nação. Os pais representam o governo, mas aqui o governo é sempre uma monarquia absoluta, condicionada muito vagamente pela lei local, mas muito intimamente por aquela lei que cada um dos pais carrega mais ou menos gravada em sua consciência. Alguns atingem os níveis de pensamento elevado e descem do monte com semblante radiante e as tábuas da lei intactas. Outros falham em alcançar as alturas difíceis e se contentam com os fragmentos das tábuas quebradas que eles pegam na parte baixa. Mas, seja seu conhecimento da lei pouco ou muito, nenhum pai escapa do chamado para governar. O governo dos pais não pode ser delegado. Agora, a primeira coisa que perguntamos sobre um governante é: ele é capaz de governar? Ele sabe como manter sua autoridade? Um governante que deixa de governar é como um juiz injusto, um padre ímpio, um professor ignorante, isto é, ele falha no atributo essencial de seu ofício. Isso é ainda mais verdadeiro na família do que no Estado. O rei pode governar por representante, mas aqui vemos a natureza exigente das funções dos pais. Ele não pode ter representante. Ele pode ter ajudantes, mas no momento que transfere suas funções e autoridade para outro, os direitos de paternidade pertencem a esse outro e não a ele. Quem não conhece sobre as mágoas que surgem quando os pais anglo-indianos voltam para casa para descobrir que o afeto de seus filhos foi entregue aos outros, seu senso de dever pertencendo a outros, e eles, os pais, são fontes de prazer como a fada madrinha, mas sem autoridade sobre os filhos? E tudo isso não é culpa de ninguém, pois os tutores em casa têm feito o possível para manter as crianças leais aos pais no exterior. Causas que levam à abdicação dos pais. Aqui está indicada uma rocha na qual os chefes de família às vezes batem e naufragam. Eles consideram a autoridade dos pais como inerente a eles, uma propriedade que pode estar adormecida, mas não deve ser separada do estado de paternidade. Uma propriedade que pode estar adormecida, mas não deve ser separada do estado de paternidade. Eles podem permitir que seus filhos, desde a infância, façam o que é certo aos seus próprios olhos. E então, Lear se vira e faz seu lamento aos ventos e chora. Mais duro que o dente de uma serpente é ter uma filha ingrata. Mas Lear está o tempo todo se desfazendo da honra e da autoridade que lhe pertence e dando seus direitos aos filhos. Aqui ele nos diz o porquê. A angústia cortante é a criança ingrata. Ele tem se dedicado à gratidão de seus filhos. Que eles o vejam como um pai afetuoso tem sido mais importante para ele do que o dever que ele tem para com eles, e na proporção em que ele se omite de seu dever, eles se esquecem do deles. É provável que esse amor desmedido, a aprovação em pais devotados, tenha mais participação na destruição de famílias do que qualquer outra causa isolada. Um escritor de hoje representa uma mãe dizendo: "Mas você não tem medo de mim, Bessie?" Na verdade, não. Quem poderia ter medo de uma mãe querida, doce e gentil como você? E tal elogio é doce aos ouvidos de muitas mães carinhosas, famintas pelo amor e pela aprovação de seus filhos, e não percebendo que palavras como essas na boca de uma criança são tão traiçoeiras quanto palavras de desafio. A autoridade é atribuída a outros lugares que não são da popularidade. Prospero se descreve como: todos se dedicam a estudar e melhorar minha mente.
E, entretanto, o exercício da autoridade recai sobre Antônio. É de se admirar que o hábito da autoridade caiba no usurpador como uma luva e que Próspero se veja afastado do cargo que deixou de ocupar? Mesmo assim, o pai ocupado com muitos cuidados, acorda para descobrir que a autoridade que ele falhou em exercer saiu de suas mãos. Talvez tenha sido tomada por outros menos aptos, e uma filha seja entregue aos cuidados de uma família vizinha, enquanto pai e mãe procuram obras e impressões raras. Em outros casos, o amor por uma vida fácil tenta os pais a deixar as coisas seguirem seu curso. As crianças são boas crianças e não irão muito longe para o mal, dizem, e muito provavelmente é verdade. Mas por melhores que sejam os filhos, os pais devem à sociedade torná-los melhores do que são e abençoar o mundo com pessoas, não apenas de boa índole e bem dispostas, mas bons em seus propósitos e esforços. O amor ao conforto, o amor ao favor, as reivindicações de outro trabalho são apenas algumas das causas que levam a um resultado desastroso para a sociedade, a abdicação dos pais. Quando consideramos a natureza e os usos da autoridade dos pais, veremos que essa abdicação é tão imoral quanto prejudicial. Enquanto isso, vale a pena notar que as causas que levam os pais a renunciar à posição de governantes domésticos podem ser resumidas em uma só. O cargo é muito problemático, muito trabalhoso. A tentação que vem sobre os pais é a mesma que tem levado muitas cabeças coroadas a buscarem tranquilidade no claustro. A inquietação repousa sobre a cabeça que usa uma coroa, mesmo que seja a coroa natural da paternidade. A majestade da paternidade. O Conselho Apostólico de Diligência em Governar traz clareza sobre a natureza e o objetivo da autoridade. Não é mais uma questão de honra e dignidade pessoal. A autoridade é para uso e serviço, e a honra que vem com ela é apenas para o melhor serviço daqueles que estão sob essa autoridade. O pai arbitrário, o pai exigente que afirma isso e aquilo de deferência e dever, porque ele é o pai, tudo para sua própria honra e glória, está mais desprezadamente errado do que o pai que praticamente a abdica. A majestade da paternidade é cercada de observâncias apenas porque é bom para os filhos servirem fielmente, honrarem e obedecerem humildemente a seus governantes naturais. Somente em casa as crianças podem ser treinadas no temperamento cavalheiresco de submissão orgulhosa e obediência digna. E se os pais não inspiram e fomentam deferência, reverência e lealdade, como essas importantes graças de caráter, prosperarão em um mundo duro e cheio de competição? Talvez seja um pouco difícil manter uma atitude de autoridade nestes dias democráticos, quando até mesmo os educadores aconselham que as crianças sejam tratadas em termos iguais desde o início, mas as próprias crianças vêm em nosso auxílio. A doce humildade e a dependência natural deles promove a dignidade gentil, a soupçon, suspeita de reserva, que é necessária aos pais. Os pais não podem deixar de lado ou afundar-se sob o peso de honra que recai sobre eles. E sem dúvida, todos nós vimos o fluxo mais pleno e livre de confiança, simpatia e amor entre pai e filho, onde a mãe se senta como uma rainha entre seus filhos e o pai é honrado como alguém com a cabeça coroada. O fato de haver um pai e uma mãe, cada um prestando honra ao outro, mas livre de restrições na presença um do outro, torna mais fácil manter o impalpável estado de paternidade. E a presença de um leve, doce e indefinido sentimento de dignidade na casa é a primeira condição
para a criação de homens e mulheres leais e honrados, capazes de referência e aptos a ganhar respeito. Os filhos são um encargo público e um encargo divino. O fundamento da autoridade dos pais reside no fato de que os pais ocupam cargos de representantes, e isso em um duplo sentido. Em primeiro lugar, eles são os representantes imediatos e pessoalmente nomeados do Rei Todo-Poderoso, o único governante dos homens. Eles não têm apenas que cumprir seus conselhos a respeito dos filhos, mas representar sua pessoa. Seus pais são como Deus para a criança, e um pensamento ainda mais constrangedor: Deus é para a criança o que os seus pais são. Ela não tem o poder de conceber uma personalidade maior e mais adorável do que a dos chefes reais de sua própria casa. Ela faz seu primeiro contato com o infinito por meio deles. Eles são sua medida para o que é mais alto. Se a medida estiver facilmente dentro de sua pequena bússola, como ele crescerá com o temperamento reverente que é a condição do crescimento espiritual? E mais, os pais têm seus filhos como encargo para a sociedade. Meu próprio filho só pode ser uma afirmação verdadeira em um sentido limitado. As crianças são tidas como um encargo público a serem treinadas da melhor forma para o bem-estar da comunidade. E nesse sentido, os pais são pessoas também com autoridade e com dignidade desse cargo. E estão sujeitos até à deposição. O único estado cujo nome se transformou em provérbio, representando um grupo de virtudes que não temos outra palavra para descrever, é um estado que praticamente privou os pais das funções que eles deixaram de cumprir para a aprovação da virtude pública. Sem dúvida, o Estado reserva-se virtualmente o poder de criar os próprios filhos à sua maneira, com a menor cooperação possível dos pais. Ainda hoje, uma nação vizinha decidiu se encarregar do treinamento de seus pequenos. Assim que puderem engatinhar, ou antes mesmo de correr ou falar, devem ser levados para a escola maternal e cuidadosamente nutridos, como com o leite materno, nas virtudes próprias de um cidadão. O esquema ainda está em estágio experimental, mas sem dúvida será levado adiante, porque a nação em questão há muito tempo descobriu e agiu consistentemente sobre a descoberta que aquilo que gostaria que o homem se tornasse, você deve treinar a criança a ser. Talvez essa deposição pública de pais seja a última calamidade que pode acontecer a uma nação. Esses pobres pequeninos vão crescer em um mundo onde o nome de Deus não será mencionado. Crescerão também sem o treinamento, no dever de filho, no amor fraterno e na bondade ao próximo que cabe aos filhos de todos, exceto de alguns pais não naturais. Eles podem ser devolvidos aos pais em certas horas ou depois de certos anos, mas uma vez que a alienação foi estabelecida, uma vez que o laço mais forte e doce foi afrouxado e os pais foram publicamente liberados de suas obrigações, a profanação do lar está completa e teremos o espetáculo de um povo crescendo órfão quase desde seu nascimento. Isso é uma coisa nova na história do mundo, pois até Licurgo deixou os filhos para os pais durante a primeira meia dúzia de anos de vida. Certos jornais recomendam o exemplo para que o imitemos, mas Deus nos livre de que jamais percamos a fé na bem-aventurança da vida familiar. Pais que consideram seus filhos ao mesmo tempo um encargo público e divino, e que reconhecem a autoridade que possuem como autoridade delegada, a qual não deve ser tratada com levianidade, deixada de lado ou abusada, tais pais preservam para a nação as imunidades de casa e garantem os privilégios de sua ordem. As limitações e o alcance da autoridade dos pais.
Tendo visto que não cabe aos pais usar ou renunciar ao uso da autoridade que detêm, examinemos as limitações e o alcance dessa autoridade. Em primeiro lugar, deve ser mantido e exercido exclusivamente para o benefício dos filhos, seja na mente, no corpo ou no patrimônio. E aqui há espaço para boa discriminação, as intuições delicadas com as quais os pais são abençoados. A mãe que faz com que a sua filha em crescimento faça os exercícios ao ar livre de que ela precisa, está agindo dentro de seus limites. O pai de hábitos quietos, que não estimula a vida social para seus jovens, está considerando seus próprios gostos e não as necessidades deles, e está fazendo uso ilegal de sua autoridade. Mais uma vez, a autoridade dos pais, apesar da deferência que gera, permaneça para dar a graça às relações entre pais e filhos, é em si uma função provisória e só tem sucesso na medida em que encoraja a autonomia, se assim podemos chamá-la, da criança. Uma única decisão feita pelos pais, a qual a criança é, ou deveria ser capaz de tomar por si mesma, é uma usurpação dos direitos da criança e uma transgressão da parte dos pais. Mais uma vez, a autoridade dos pais repousa sobre um fundamento seguro, apenas quando eles mantêm bem diante dos filhos que essa é uma autoridade delegada. A criança que sabe que está sendo criada para o serviço da nação, que seus pais estão agindo sob uma comissão divina, não se tornará um filho rebelde. Além disso, embora a emancipação dos filhos seja gradual, eles adquirem dia a dia mais da arte e da ciência do autogoverno, mas chega um dia em que o direito dos pais de governar acaba. Nada lhes resta senão abdicar graciosamente e deixar seus filhos e filhas adultos como agentes livres, embora ainda vivam em casa, e embora aos olhos de seus pais eles não sejam dignos de se autogovernar. Se eles falham em tal autogoverno, seja no que diz respeito ao tempo, ocupações, dinheiro, amigos, muito provavelmente seus pais são os culpados por não os ter introduzido gradativamente na plena liberdade que é seu direito como homem e mulher. De qualquer forma, agora é tarde demais para mantê-los em treinamento, adequados ou inadequados. Eles devem segurar os lemes sozinhos. Quanto ao emprego da autoridade, a mais alta arte consiste em governar sem parecer que está governando. A lei é um terror para os malfeitores, mas é para o louvor daqueles que fazem o bem, e na família, como no Estado, o melhor governo é aquele em que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça, a religião e a piedade são mantidas sem a intervenção da lei. Feliz é a família que tem poucas regras e onde a mãe não gosta disso e o pai deseja isso, são suficientes para a obediência. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Em que aspectos a família é uma monarquia absoluta? 2. Mostre que o governo dos pais não pode ser delegado. 3. Cite algumas causas que levam à abdicação dos pais. 4. Em que consiste a majestade da paternidade? 5. Mostre que as crianças são um encargo público e divino. 6. Defina o escopo e estabeleça a delimitação da autoridade dos pais. 7. Comente e amplie qualquer um dos pontos acima a partir de seu conhecimento e experiência.